Bem-vindo a mais uma super live sobre o desafio de começar, que eu vejo que é um dos maiores desafios que a galera hoje levanta. Eu criei esse programa para te ajudar a sair do mais absoluto zero, mesmo que você ainda não tenha cliente, mesmo que você ainda não tenha um espaço físico, mesmo que você ainda não tenha noção de como começar. É por isso que eu tô aqui com você todas as sextas-feiras a partir das 11h57 para te ajudar a criar um plano, a olhar para esse novo universo, já que a gente tem um problema nas faculdades e nos cursos técnicos também, de mostrar que existe sim uma porta gigante para o empreendedorismo dentro da área da saúde, dentro da enfermagem e dentro de todas as esferas que compõem o nosso cenário de atendimento ao nosso paciente. Então é a partir daqui que eu te auxilio. Serão 52 encontros, né? A gente já tá aí no desenvolvimento deles, porque são 52 semanas do ano. Então eu já agradeço pra todo mundo que tá entrando e já vou pedir um imenso favor de me ajudar nessa live pra ser divulgada pra mais pessoas, pra mais colegas que estão lá no plantão, sofrendo, insatisfeitos com o seu trabalho. Compartilha aqui nessa gaivota, manda para os seus principais colegas que hoje atuam dentro do universo da saúde, para que eles realmente compreendam que existe um universo de possibilidades. Muita gente pode trabalhar hoje com o que desejar. E eu percebo muita gente presa e ainda amarrada em alguns conceitos. E é exatamente por isso que eu vou te mostrar hoje o maior debate que existe dentro do nosso cenário, quando as pessoas falam para mim sobre essa migração para o CNPJ, de você se tornar uma empresária. A maior dúvida que eu tenho recebido, principalmente quando eu tô no presencial com os meus alunos, é que eles ficam ainda muito conflituosos sobre abrir o CNPJ. Né? Porque como profissionais da saúde, todos nós, qualquer profissional da saúde, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, nós somos profissionais autônomos, liberais. Então a gente pode atuar com o nosso CPF, tá? Então lembra disso, eu posso atuar com o meu CPF. Entretanto, quando eu penso na abertura de uma empresa, né, eu quero construir um negócio, né, mais amplo, eu quero ter funcionários, eu tenho um outro entendimento do que a gente pode executar de tarefas dentro da minha empresa, é necessário que a gente pense na possibilidade de abrir um CNPJ. E aí, o que as minhas mentoradas, principalmente nos grupos de WhatsApp que a gente acompanha por aqui, a maior fala que esse povo me dá é o seguinte: se eu abrir um PJ, eu vou perder os meus benefícios da CLT? Porque eu entendo que para esse início de carreira, né, dessa transição de carreira empreendedora, onde você vai ser dona ali dos seus serviços, com a sua força de trabalho que você vai ganhar dinheiro, muitas pessoas ficam um pouco inseguras, principalmente com a questão financeira, né? E tá muito justo, porque a gente precisa pensar com cautela sobre essa questão financeira, porque ela que dá alicerce e subsídios pra gente avançar, né? De estar ali adquirindo outras coisas e investindo em outras coisas. Mas perder os benefícios quando eu abro um CNPJ é a maior dúvida. E muita gente trava nessa hora, achando que então é mais seguro, mais confortável recuar e continuar ali vivendo no seu emprego tradicional. E aqui vai ser um pouco polêmico, porque eu preciso te dizer o seguinte: no seu emprego tradicional, na maioria das vezes, tá? Existem empresas muito legais, existem lugares que trabalham a equipe de uma forma muito mais colaborativa, muito mais empática. Existem empresas que realmente olham para um funcionário com um outro valor, diferentemente das experiências que eu tive, tá? Então eu vou dizer as experiências que eu tive. Dentro da minha CLT, lá atrás, que foi o que me fez desencadear um burnout, eu sofria assédio moral, tanto da minha chefia direta, quanto da minha liderança, quanto dos meus colegas, dos meus pares que estavam ali ao meu redor. E aí eu tô falando não só da minha enfermeira líder, eu tô falando também dos meus técnicos, porque eles também assediam a gente moralmente.
Porque os técnicos ficam, às vezes, querendo confrontar a nossa autoridade e o nosso conhecimento técnico e científico. Então, todo enfermeiro, todo profissional da saúde que algum dia teve que adentrar num setor foi testado. E a gente diz isso com muita tranquilidade lá no ambiente de trabalho, né? E a gente até faz graça disso. E fala assim, não, mas eles me testaram pra ver se eu realmente era boa. E aí, você testa o médico pra saber se ele realmente é bom? Quando ele chega novo no seu setor? Ou só o carimbo dele, o que tá escrito no jaleco, já te faz entender que aquele cara ali sabe muito? Porque, gente, tem gente boa e gente ruim em tudo quanto é lugar. Então, enfim, lá no meu emprego tradicional, lá na CLT, eu sofri assédios morais recorrentes de todos que estavam ao meu redor. Eu tinha que discutir com a Nutri o porquê que eu tava solicitando alguma coisa, ou se eu tava liberando ou não aquele jejum, e aí eu tinha que justificar das mais variadas formas o porquê. Pra fisioterapia, na hora de fazer uma mobilidade ou não fazer uma mobilidade porque a hemodinâmica do meu cliente estava alterada, eu também tinha que justificar muito, eu tenho que embasar muito, eu tenho que sempre demonstrar muito para alguém dentro do meu trabalho, lá na CLT, reconhecer a minha capacidade técnica, reconhecer o porquê que eu tô falando daquelas informações. Então o assédio moral, gente, ele não é apenas de botar o dedo na cara e as pessoas xingarem a gente. O assédio moral é quando você sente que a sua moral, a sua integridade física e intelectual tá sendo testada. E aí, coloca aqui nos comentários pra mim se você alguma vez já se sentiu assediada moralmente. Porque eu vivi isso cotidianamente, diariamente. E mais, se eu tivesse emocionalmente abalada, eu ainda ouvi assim das minhas colegas de trabalho. Ai, ó, pelo amor de Deus, sem TPM, tá? Sem TPM e tá desequilibrada. Ou quando eu questionava alguma atitude diretiva da minha gestão imediata, ainda me chamavam de insubordinada. Então hoje eu digo com muita felicidade, sou insubordinada mesmo, porque agora eu sou livre e dona do meu próprio negócio. Então agora quem dá as regras sou eu. Então pra mim aquilo não funcionou e chocava com muitos dos meus conflitos emocionais, dos meus comportamentos propriamente dito, porque eu não gosto daquela condição do fazer por fazer. Você precisa me explicar o porquê que aquilo faz sentido. Por que você tá me delegando aquela tarefa e aquela função. E lá atrás, eu tô falando de lá de trás, não tinha ainda o Dr. Bruno Hollenberg brilhantemente dizendo o que a gente pode e o que não pode fazer. O código de ética ainda era um mito, porque a gente não se debruçava sobre ele e muitos ainda não se debruçam. A lei do exercício profissional não é posta. A gente fica ali lendo as nossas leis de exercício profissional só para cumprir tabela pra gente fazer aquela grade da faculdade, né? Cumprir aquela cadeira da faculdade. Então, assim, a gente não sabe o que é realmente permitido na nossa profissão. Quem é que domina tudo pode colocar que você domina tudo e que você sabe plenamente os seus direitos e os seus deveres como profissional. Eu não sabia. Eu tive que passar pelo burnout e pedir ajuda para outros colegas e o Bruno foi um deles, tá? Então já citando ele aqui de novo, vou até deixar ele marcado na descrição. Me auxiliou a entender como me empoderar verdadeiramente com o que era meu de direito. Enfim, então assédio moral era uma realidade. O constrangimento que eu vivia dentro desses cenários, principalmente dentro do CTI, porque os acompanhantes vinham assim: ai, nossa, eu tô muito tranquila porque o médico dele vai ficar olhando ele a noite toda. Ai, eu tô muito tranquila, porque o médico dele é um ótimo profissional. Não tô muito tranquila, porque o médico dele... E sempre aquela coisa, e às vezes, coitado, o médico nem lembra o nome do paciente. Mas enfim, em relação a essa discussão, eu não vou entrar. O grande ponto é, quem dita as regras do cuidado, a gente sabe, e profissionais que não são da enfermagem aqui entendam essa fala com muito carinho, mas quem dita o cuidado de um paciente de forma integralizada são os enfermeiros e é a equipe de enfermagem ali composta pelos técnicos e auxiliares, né? Os auxiliares, desculpe. Então, eu vivia constrangimento de acompanhante. Eu vivia constrangimento de paciente, eu vivia constrangimento de todos os cenários, de todos os lugares. Então a CLT pra mim começou a fazer um boom ali naquele meu momento da minha transição de carreira e logo na sequência ali o meu fundo do poço com o burnout. Então eu tinha assédio moral de todos os lados, eu tinha constrangimento de todos os lados, eu tinha uma mão de obra que na minha cabeça, tá? Eu era altamente qualificada e barata, tá?
Eu me considerava com aquele salário barata para aquela empresa, considerando ali que os donos estavam andando de jatinho indo para Paris jantar, e eu ali ganhando aquele salário que na minha cabeça era muito incoerente. Ai, doutora Fernanda linda botou, não sou enfermeira e tenho plena consciência disso. Quem realmente cuida dos pacientes é a equipe de enfermagem. É isso. É uma orientação à população. Doutora Fernanda, ela é biomédica e farmacêutica, tem dupla formação e é uma das mulheres mais brilhantes e com desejo de transformação de carreira que eu tive o privilégio de encontrar aí nas minhas últimas turmas, né, doutora Fernanda? Eu tô muito orgulhosa com a sua trajetória, inclusive. Deixando aqui abertamente. Fernanda é minha mentorada na mentoria de abertura de clínicas e consultórios. A gente tá construindo aí um caminho bem bonito. Então eu me considerava, voltando a uma mão de obra qualificada, eu tinha muito conhecimento, eu tinha feito residência, já tinha 2 pós-graduações e não era remunerada quanto a isso. Os hospitais não remuneram de acordo com a tua especialidade, não remuneram de acordo com o seu crescimento científico e intelectual. Seus títulos não valem de nada hoje para o cenário brasileiro, essa é a grande verdade. Eu tenho um mestrado e os meus títulos não valem de nada para muitos lugares. São poucos os lugares que realmente reconhecem e te dão ali um valor a mais por você ter tanto conhecimento científico, tanto conhecimento propriamente dito como especialista, né, dentro de uma área de atividade intelectual. Então, eu vivia assédio, constrangimento, me sentia desqualificada financeiramente, vivia humilhações, tá? Falas que eu não preciso repetir porque aí criam gatilhos emocionais que eu não quero relembrar, mas que estão sendo superados com muita terapia. Muitos enfermeiros eu nunca presenciei e nunca vivi, mas a gente também percebe que muitos profissionais da área da saúde, principalmente os que estão na linha de frente direta, sofrem agressões físicas, tá? E aí, isso já mexe demais comigo. Não gosto de agressões, não concordo, não gosto nem de ver luta. Aquelas coisas de UFC, que tá aí na moda, né? Que o povo gosta. Normalmente, os homens ficam muito felizes de assistir. Aquilo me incomoda de uma forma absoluta. Porque eu percebo, principalmente vendo agora essas últimas lutas que estão bombando pra alguém ganhar dinheiro com isso, eu penso no Coliseu, gente. A diferença é que antigamente a gente jogava um ser humano pra lutar com um leão. Hoje a gente bota pessoas pra lutarem contra si mesmas, né? E ganhando muito dinheiro. Isso pra mim é incoerente, tá? Intelectualmente falando, eu não consigo compreender qual é o sentido disso. Mas o meu cunhado sempre me explica que o que dá dinheiro é o entretenimento. E é só você olhar. Os canais que mais dão dinheiro hoje, que tem mais visualização, que tem mais inscritos, são os canais mais idiotas na minha cabeça, tá? De informação mesmo, de conteúdo. E aí fica assim, mas é meme, eu preciso distrair minha cabeça. Não faz sentido pra mim do mesmo jeito, tá? Então, voltando. Humilhações e até agressões. Os baixos salários. Os baixos salários eu já sinalizei. Então, quando a gente pensa lá, vale a pena eu ser CNPJ? Eu tô pontuando todos os desafios porque eu quero que você reconheça junto comigo se vale a pena você abrir o seu CNPJ. Porque a pergunta é, se eu abrir o meu CNPJ, eu paro de ganhar os meus benefícios como pessoa física, como CLT? Então, eu quero que você entenda que tudo existe 2 lados. Tudo tem 2 pesos e 2 medidas para você realmente avaliar o que faz sentido pro seu momento. Naquela minha transição de carreira, lá atrás, há 6 anos atrás, eu pontuei mesmo, eu fiz uma planilha onde eu coloquei tudo que era desagradável e ruim naquele momento com tudo que era bom naquele momento. Então eu tinha ali aquela planilha de 2 colunas de prós e contras. Eu faço muito isso, tá? Eu faço isso em todas as minhas tomadas de decisão. Então eu via que eu tinha assédio moral vivenciado a cada plantão, constrangimentos de todos os lados, principalmente de acompanhantes, mão de obra barata e qualificada para aquela instituição que eu prestava meu atendimento, que eu prestava meu serviço. E naquele caso ali eu era uma CLT, mesmo sendo uma profissional liberal. As humilhações, alguns colegas vivendo agressões, os baixos salários e os lugares horríveis que eu tinha para descansar. E o que mais mexeu comigo, que eu acho que foi o meu estopim crucial pra mim, tá? Olhando pra minha carreira, era de ver colegas minhas dormindo embaixo do balcão, puxando um papelão e dormindo embaixo do balcão, e pessoas que iam dormir do lado do vaso sanitário, sabe assim, porque era um lugar que tava mais climatizado, tava mais fresco e elas deitavam ali.
aquilo soava pra mim como uma agressão na minha alma. Não sei o que vocês pensam. Se quiser, o chat tá aberto, pode comentar. Eu vou adorar ver o que você pensa em relação a isso, porque eu acho que o diálogo e a troca, democraticamente falando, e a gente realmente reconhecer as ideias distintas, né? Mas tô falando o que eu sinto no meu coração. Então, ver uma pessoa dormindo no chão e num papelão me trazia a imagem mental de uma pessoa moradora de rua. E assim, não que eles não mereçam cuidados e atenção, porque eu já atendi muitos moradores de rua quando eu prestava os meus plantões pro SUS, mas quando eu via uma colega minha, sabe, que tinha uma formação, que tinha uma carreira, dormindo no chão no papelão, gente, era como se estivesse me atacando. E aquilo eu não achava admissível. Tem lugares que não oferecem mesmo lugar de descanso adequado. Então tudo isso começou a fazer um boom na minha cabeça. Até que o ápice pra mim, exato, a palavra é humilhação. É humilhante mesmo. Tá aqui a doutora Fernanda botando. Eu acho isso humilhante com sinceridade. Não estudamos pra isso. No laboratório acontece a mesma coisa. Olha só, tá vendo? Como a gente fica lá preso no nosso nicho, às vezes a gente acha que acontece só na nossa profissão. Mais uma vez, doutora Fernanda, nesse caso do laboratório, você tá lá como biomédica, né? Me corrija aqui nos comentários se eu estiver errada. Ela tem uma super liderança, é uma profissional indescritivelmente gabaritada dentro da área que ela faz no laboratório. Ela é líder dentro desse grupo e diz que no laboratório acontece a mesma coisa. Olha, a Kátia colocando, dormia no chão com um colchão de maca. Ah lá, olha, gente, mesmo que seja de colchão, tem que ter um lugar adequado, gente, sabe? E aí ninguém questiona isso, a gente fica achando que alguém tem que vir salvar a nossa vida. Mas voltando, por que que eu estou questionando como que é a sua realidade de trabalho hoje? Porque a pergunta que eu mais recebo é: se eu abrir meu CNPJ, eu perco os meus benefícios? E quais benefícios são esses, pessoal? Auxílio-desemprego? Porque o fundo de garantia, ele tá lá. Eu posso resgatar o meu fundo quando eu me aposentar, pela regra do governo, ou quando eu decidir investir num imóvel. Tudo bem? Então, meu fundo de garantia, ele tá lá armazenado. Eu só não pegaria ele imediatamente, mas de certa forma você já não conta com ele mesmo. O auxílio-desemprego. Se todas as pessoas no Brasil tivessem a oportunidade de ter o conhecimento sobre educação financeira, o auxílio-desemprego não faz sentido, tá? Por quê? Eu fui desligada de uma empresa há um tempo atrás, em que eu era professora lá, tá? E não tive direito ao auxílio-desemprego porque eu tenho um CNPJ aberto, que é da minha clínica, né? Hoje meu consultório aí, itinerante, que eu atendo em vários lugares. Então, realmente, eu não tive direito ao auxílio-desemprego. Mas eu tenho investimentos financeiros que me subsidiaram a viver a minha vida até eu ter o reequilíbrio financeiro e ocupar aquele salário com os novos ganhos, os novos atendimentos, as novas coisas que eu fui construindo de projeto para balancear a minha vida financeira naquele momento. Então, eu preciso que você tenha muita clareza do que você quer. Porque às vezes as pessoas ficam presas numa CLT achando que ali é o bote salva-vida da vida dela. Então, assim, quando a gente olha pra isso, o que eu vou perder? Eu vou perder as minhas férias. Mentira, sabe por quê? Hoje, como uma pessoa jurídica, eu tiro as minhas férias quando eu quiser. Eu já sei que o mês de janeiro, por exemplo, é um mês de baixa procura para os atendimentos estéticos. Então eu sei que o mês de janeiro é um mês muito tranquilo para eu pegar férias, pegar um tempo para mim, para organizar o meu ano, para cuidar de mim mesma, para descansar, para viajar, para fazer o que eu quiser. E como hoje a minha agenda ela é muito mais flexível, as viagens, as férias, os momentos de comemoração são nos momentos que eu quiser, que eu definir dentro da minha agenda. Então, será que férias é realmente o único benefício que você precisa? Porque quando a gente se torna autônoma, a minha liberdade de agenda, ela é minha mesma. Então, quando você tem essa flexibilidade, você vai poder escolher quando que você vai fazer as suas atividades de lazer, de liberdade. Então, férias pra mim não conta como um benefício, tá? Claro, se você é CLT, você precisa dela. É um direito garantido por lei. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu tô dizendo pra você que quer se tornar empresária,
Para você que quer ser dona do seu próprio negócio, para você que quer viver do seu dinheiro, do que você produz. E aí, eu quero que vocês façam uma pequena tarefa, tá? E quem tá aqui, eu sugiro que faça isso pontualmente quando sair da live. Quanto custa a tua hora de trabalho no seu plantão? Eu quero que você pegue o seu salário, o quanto você ganha no final do mês, líquido, tá? Bruto não. É depois dos descontos mesmo, pra você entender o que eu tô falando. Você vai pegar o seu salário, você vai dividir ele pela sua quantidade de plantões que você dá. Então, por exemplo, fica em torno de 15 a 17 plantões, dependendo da sua escala, né? Para quem é diarista, vai fazer esse cálculo ali por mais ou menos aí 22 dias, 23, dependendo do mês. Então, eu quero que você divida essa quantidade do seu salário líquido pela quantidade de plantões. Depois que você achar esse número, você vai pegar esse número e você vai dividir pelas suas horas de trabalho. Ou seja, meu plantão são 12 horas, o meu plantão são 24 horas, o meu plantão são 8 horas, porque aí depende, eu tô falando aqui com várias pessoas, né? Eu tô falando tanto com chefias, lideranças de equipe, quanto plantonistas. Então você vai dividir, ali você vai descobrir a tua hora. E aí você vai começar a enxergar se vale a pena. Porque dependendo do procedimento que a gente venda, tá superior a minha hora de trabalho. E hoje o que foi fazendo a minha cabeça se consolidar e se empoderar no que eu queria pra minha carreira era quando eu fazendo uma toxina botulínica, em 1 hora eu bati R$1.000. Ou seja, é quase o salário do mês para muitos que trabalham na CLT. E aí você começa a olhar assim, cara, não vale a pena eu ficar 12 horas em pé, trabalhando, sendo humilhada, assediada, constrangida, com todo o meu entendimento profissional, com toda a minha capacidade técnica, eu não vou mais dar dinheiro para aquela empresa. E aí, gente, é uma decisão de cada um, tá? E aí, o auxílio-desemprego, o fundo de garantia, suas férias, esses são os benefícios que você acha que eles fazem sentido para você hoje? É claro que se você for pedir o desligamento, se você for pedir sua demissão, e não há nada mais prazeroso do que você chegar na sua coordenação e levar a cartinha dizendo assim, ó, não quero mais compor a sua equipe. Gente, é tão libertador, é tão poderoso você tomar conta da tua própria vida, tomar conta do teu próprio dinheiro, ser dona do teu destino. Eu não consigo te explicar em palavras qual é a sensação quando você pede demissão. Quando pede demissão de forma clara, tá? Entendendo seus ajustes financeiros, entendendo que aquele é o momento para você se manter. Então, é muito libertador. E aí eu vejo alguns profissionais tão presos num trabalho que fica assim, ai, mas eu não posso ser demitida, e eu não posso ser demitida. Mas, quando quer comprar um carro, quando quer fazer uma viagem, arruma um segundo emprego. Vai fazer um segundo plantão, pega um extra. E aí, que medo é esse de ser mandado embora? Que medo é esse de perder esses benefícios, migalhas, pelo seu entendimento intelectual? Mas enfim, voltando. Será que esses benefícios realmente fazem todo sentido para você? Se esse é o seu momento, então se prepare para poder fazer sua transição de carreira. Eu tenho muitas alunas que estão aqui no início da pós-graduação e que ainda dão plantão. Então assim, se prepare. Se você tem 2 anos para concluir a sua pós, cria uma estratégia para você se manter por pelo menos 6 meses quando você pedir o seu desligamento. Ah, mas eu tenho auxílio-desemprego, né? Se eu pedir e não abrir o CNPJ de imediato. Tá tudo bem, mas cria um plano financeiro. Aí você vai falar assim, nossa, doutora Caroline, tu é maluca. Eu mal consigo pagar as minhas contas. Eu nem consigo guardar nada. Não sobra nada pra mim no final do mês. Você não tá entendendo. Eu tenho uma coisa pra te dizer. Se não tá sobrando dinheiro pra você, o seu dinheiro tá indo pro ralo em alguma coisa. E eu vejo um monte de gente torrando dinheiro com coisas desnecessárias. Eu quero que você olhe para sua parte financeira com muita clareza. Anota no papel tudo que você gasta. Tudo. Isso inclui
passagens extras, isso inclui o seu iFood, isso inclui Zé Delivery, isso inclui seu Uber, seu 99, isso inclui todos os gastos que saem da tua conta. Porque eu tenho certeza que você vai encontrar o gargalo. Ah, é Shopee, é Shein, cada um vai justificar o seu gasto. Mas será que você realmente precisava comprar alguma coisa nesse sentido agora? Porque eu vou ser muito sincera, tudo o que eu vou consumir, tudo que eu vou investir, ele é planejado. Não torro dinheiro, não tenho esses aplicativos no meu celular para começar, tá? Só tenho o de transporte de mobilização urbana, por uma questão de logística para facilitar a minha vida. Porém, todos os outros não existem no meu celular. Por quê? Ai, nossa, mas você é muito radical. Porque eu corto de mim tudo que vai me fazer entrar nos gatilhos mentais do consumo. Então não compro, não compro. Quantas pessoas aqui compram curso, compram e-books, compram treinamentos e não usam ele de verdade? Bota lá na tua estante das plataformas de educação digital, mas nunca abriu a porcaria do curso. Não implementa nenhuma daquelas informações. Tu só tá dando dinheiro pra outra pessoa. Quantas pessoas pagam academia? Aí vão lá, compram um monte de roupa maneira, compram o tênis mais top do momento, achando que isso vai te dar impulsionamento e motivação pra você treinar. Aí paga um pacote de 6 meses da academia, vai um dia ou 2 no máximo, porque aí começa a doer, né? O corpo tá parado, inerte, enferrujado, nunca mais volta. O que você deu de presente? Dinheiro pro dono da academia. Eu tenho um amigo que é dono de academia, quem são as minhas alunas já ouviram essa história, mas vou repetir. Ele é dono de academia e ele diz que o melhor mês de faturamento pra ele são os meses, na verdade, de outubro e novembro. Por quê? Todo mundo quer ficar saradinho pro verão. Todo mundo já tá planejando botar o seu biquinão, fazer sua viagem. Aí vai lá, paga o plano e nunca mais aparece. Aí ele consegue fazer as manutenções preventivas, ele consegue segurar pro 13º da galera da academia. Então assim, pra você que tá financiando os grandes empresários desse país, beijo, te amo, faz um pix pra mim também. Compra o meu e-book, compra o meu curso de intercorrência. Eu tenho um monte de coisa legal pra te empoderar. Eu tenho mentorias pra fazer você sair dessa zona que você tá, nessa pobreza intelectual. Porque, gente, assim como eu não tive orientação, porque eu venho de uma família muito humilde, eu tive que procurar ajuda, sabe? Tá aí o povo dando risada. Mas é verdade. E quando a gente não conhece um caminho, a gente precisa pedir ajuda pra alguém que saiba esse caminho. Então, de verdade, olha onde está o seu gargalo financeiro. Porque assim você vai começar a guardar algo pra você não ser mais escravo do seu trabalho. Pra você não ser mais humilhada e humilhado por causa do teu chefe que te ameaça de te mandar embora. Porque na hora que ele te ameaçar, você fala assim, ué, então tá. Por mim, você quer me mandar embora? Pode mandar. Você tá respaldado, você tá ali, ó, com a sua vida financeira, tecnicamente, te dando um calção pra você respirar e procurar algo melhor que faz mais sentido pra você. Porque, gente, só pra gente encerrar esse conteúdo sobre a questão dos ganhos financeiros. Sabe o que eu percebo hoje? Aí sou eu com os meus insights, tá? Os meus problemas mentais. Sabe qual é a diferença? A única diferença que eu vejo hoje da escravidão que a gente vive na CLT para a escravidão do passado, com que a gente viveu lá com os negros na época da escravidão, realmente, propriamente dita, é que no passado os escravos eram açoitados, amarrados em tronco e eram castigados com formas agressivas de pancada mesmo, agressão física, torturas também alimentares, né? Que são coisas que, sinceramente, eu não consigo compreender como que um ser humano tem coragem de fazer isso. Mas, enfim, a única diferença daquela escravidão para a escravidão de hoje é que a agressão mudou. Lá era física, hoje é intelectual. Sabe por quê? Quando a tua chefe fala assim: você é insubordinada. Se você sair, tem uma fila de funcionário aqui pra fazer o que você faz. Isso não é agressão? Isso não é violência psicológica? Isso não fica martelando na tua cabeça durante dias?
Que tu chega em casa depois daquele plantão com o ódio daquela mulher? É violência psicológica, gente. Isso é escravidão pra te manter, ó, calada, em rédea curta, oprimida, fazendo tudo o que eles querem com você. Pra você continuar dando dinheiro pra outra pessoa lucrar. Ah, mas tudo bem, eu amo minha profissão. Gente, eu também amo minha profissão. Hoje eu trabalho com muita satisfação, com muito mais realização profissional do que onde eu já trabalhei. Só que a gente precisa ter clareza que eu tô dando dinheiro pra alguém, mas eu preciso fazer com que esse dinheiro também fique pra mim. Então perceba onde são seus gargalos financeiros. E eu quero que depois que você fizer essa planilha, que você fizer mesmo isso, e tem que ser anotado, tá? Não adianta fazer mentalmente, não. Você vai se sabotar, você vai se perder e você vai achar que você é a pobrezinha coitada. Então, escreve, tá? Ah, é caderninho que eu gosto, faz na porcaria do caderninho. Ah, é planilha de Excel que eu gosto, faz no Excel. Só anote, você tem que ter isso visualmente. Porque eu só entendi onde estavam os meus gargalos financeiros quando eu coloquei numa planilha. E aí eu vi que eu tava gastando muito dinheiro, não vou dizer aqui pro que é, mas eu descobri onde estavam os meus gargalos financeiros. E aí com isso eu desinstalei um monte de aplicativo pra eu não cair nesse gatilho da venda, da compra, na verdade, desenfreada, desse consumismo louco que toda hora... Vocês podem ver, gente. Pega um canal de criança, tá? Que fica passando desenho pra criança toda hora. As propagandas que passam no canal de criança são sobre brinquedos. Pra aquela criança chamar papai e mamãe e falar assim: mamãe, eu quero, papai, eu quero. Então, cada horário e cada canal que você assiste vai te dar propagandas, porque o robô entende que é aquilo que você deseja. E, gente, a gente trabalha com isso no marketing. Quando eu faço as minhas propagandas pra vender os meus procedimentos na clínica. Acorda que tudo que você consome aqui é um robô te dando o que você acha que você precisa. Então eu tô falando a verdade pra você, tá? Se eu for cancelada, vocês já sabem o que aconteceu. Se meu Instagram for derrubado, vocês agora já sabem o que aconteceu. Porque eu tô falando a verdade que poucas pessoas realmente colocam. Todos esses patrocinados que aparecem de Saiba Mais, sou eu que tô pagando pra você me ver. Ou outra pessoa que tá pagando pra aparecer pra você. Porque é aquilo que você alguma vez procurou. Entra na sua página de busca daqui do Instagram, aquela coisa da pesquisa que você faz, ali é o robô te dando o que você mais consome aqui na rede. Não precisa dizer o que é, não, que tem gente que vai se comprometer. Mas vai aparecer pra você o que você mais consome. No meu, eu vou dizer o que aparece pra mim, tá? Pra gente não criar nenhum comprometimento. Aparece pra mim viagens, principalmente nas Maldivas, minhas alunas sabem. Maldivas aparece com muita frequência, Bali aparece com muita frequência, Bora Bora aparece com muita frequência, viagens das praias mais lindas do mundo, porque eu amo praia. Aparece também muita questão comportamental e de mentalidade empreendedora e de sucesso, tá? Então é isso que aparece pra mim. Se a tua página lá de procura, na lupinha, aparece coisas que não tá te agradando, é porque você tá vendo isso. Eu tava conversando com uma amiga que falou assim: nossa, mas o meu só aparece coisa de Big Brother. Eu falei: gente, não sei nem quem tá dentro do Big Brother. Não aparece pra mim, sabe por quê? Porque eu nunca procurei. Então o robô não vai me entregar isso, porque não faz parte do que eu consumo na internet. Ah, pra mim só aparece coisa de artista, porque você procurou alguma coisa de artista. Alguma coisa de fofoca. Ah, tem uma pessoa que eu sigo, assim, de artista, que eu gosto muito, tirando as minhas bandas favoritas de rock. A Shakira. Aí ela aparece pra mim, às vezes, uns negocinhos de fofoca dela, mas eu não costumo abrir, não. Mas aparece às vezes, sim. Então você entende? Isso daqui, que você tá me vendo agora, não é pra você ficar acompanhando a minha vida. Isso aqui é uma ferramenta pra você ganhar dinheiro. E se você tá pensando em abrir o seu negócio, você tem que olhar pra essa internet aqui, pra essa rede social e tantas outras, como a sua ferramenta de trabalho. E aí, como é que você tá postando? O que você tá postando? Existem empresas hoje, principalmente quando você vai olhar lá o LinkedIn de alguém, empresas hoje olham muito pra isso, pra saber se te contrata ou não te contrata. Eu, particularmente, faço processo seletivo, né, pras minhas secretárias, esteticistas que vêm, massoterapeutas, pessoas que vêm contribuir com a minha equipe, né, da equipe multi, eu olho o Instagram e o LinkedIn dessas pessoas. Quando mando o currículo, eu pego o nomezinho lá e boto na busca. Pra eu saber se aquela pessoa tá congruente com o que eu quero pra minha empresa. Será que a energia dela é uma energia boa ou ela vai vir pra contaminar a energia do meu trabalho? Sabe?
Será que ela tem sonhos e planos audaciosos e ousados pra ela querer crescer e ganhar muito dinheiro e ser dona do próprio negócio dela? Ou ela tá vindo pra cá só pra roubar meus clientes? Gente, ó, sagacidade quando você se torna empresário. Ninguém se aproxima de você porque você é bonitinha. Ninguém te dá um convite porque você é legal. As pessoas sempre querem alguma coisa. Resta você saber o que você tem pra oferecer, tá? Fica a dica. Então, planilha, gargalo financeiro e comece a pensar, cara, R$50 que você guardar numa conta digital que tenha rendimento acima do CDI, não guarda em poupança não, que poupança não dá dinheiro. É a mesma coisa que você guardar o dinheiro num cofrinho dentro da tua casa. Então, poupança não é investimento. Ah, eu quero guardar em algum lugar, quero guardar num banco digital, porque banco grande também não faz investimento de verdade, eles mentem, tá? Então, eu quero fazer um investimento para o meu dinheiro realmente crescer. É um banco digital. Ai, não concordo, não confio, tenho medo. Ó, você tá em outro mundo. Se você ainda tem medo disso, você ainda tá lá no século XX. Guarda o dinheiro num banco digital que te dê dinheiro com rentabilidade diária, que todo dia que você abre sua conta, seu dinheiro tá crescendo ali, ó. É lindo, é maravilhoso. E começa com R$50. R$50, gente, é menos que uma pizza. Que tem pizza hoje, eu, por exemplo, aqui, eu compro pizzas de 85 conto. Tem pizzas de 100 conto aqui onde eu moro. Então, assim, é menos. Então, guardar R$50 por mês é ferida leve, tá? Tô falando aqui de pessoas que estão ainda na CLT. Pra você que é empresário, existe uma regra chamada 70-30 e eu te explico tudo isso quando a gente tá falando da nossa consultoria sobre abertura de clínicas e consultórios. Então, mais uma vez, será que essa liberdade que você tem como empresária faz mais sentido do que você se tornar presa, onde alguém define quando vai ser suas férias? Será que esse aumento de lucro, de ganhos, de tempo não fazem mais sentido como benefício pra você do que você ficar escravizada num plantão esperando alguém te dar a tua folga? Enfim, é só pra você pensar. Então, faz essa conta. Faz a conta do quanto custa a tua hora de trabalho hoje e me conta depois lá no direct qual foi o valor que você encontrou pra gente chorar juntas e eu te dar uma dica pra você fazer essa transição de carreira de uma forma muito assertiva. Então, se você gostou desse conteúdo que a gente debateu aqui hoje, todas as sextas-feiras, às 11h57, eu me comprometi a estar com você durante esse ano inteiro para fazer com que esse ano seja realmente um ano diferenciado na tua vida, que não seja só balela de pular ondinha no Réveillon, mas que você realmente comece a criar uma mente empreendedora, uma mente diferenciada, uma mente mais livre para você fazer o que você quiser. Ah, não, mas eu quero continuar na minha CLT. Tudo bem, então você pode fazer uma renda extra num outro lugar. E aí você vai ter ali, ó, mais dinheiro entrando na tua conta, porque essa é a ideia. Quanto mais prosperidade financeira a gente tem, mais feliz a gente fica. Vamos ser sincera? Que a gente pode realizar o nosso sonho de ir para um lugar bonito, pagar uma escola legal para o nosso filho, pagar um bom plano de saúde para você ser atendida, poder comprar um celular maneiro, poder comprar uma geladeira top para tua mãe. Enfim, você pode realizar sonhos, tanto seus quanto das outras pessoas. Então esse é o meu propósito com você nas 52 semanas desse ano. E mais, se você quer uma ajuda mais pontual, que eu realmente pegue na sua mão, assim como a doutora Fernanda que estava aqui com a gente tá fazendo, eu realmente te oriento a sair do mais absoluto zero e você abrir o seu negócio da forma mais correta, com precificação, com todas as orientações necessárias para você tirar do campo das ideias e realmente começar. Então, se o seu problema é começar, digita nos comentários: quero começar, que eu te mando todas as informações dessa minha consultoria exclusiva. Um beijo no seu coração, um ótimo final de semana. Te vejo na próxima sexta-feira. Tchau, tchau.